Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje nós vamos fazer a correção das páginas 13 a 15. Só para situar vocês, nós estamos falando de contos maravilhosos, mais conhecidos como conto de fadas. Então, na apostila a gente está analisando um primeiro conto maravilhoso, que é a história dos dois pequenos e a bruxa. Então, resumindo o que a gente já falou a respeito, vocês podem retornar à matéria, né, os áudios que eu já postei, os podcasts, mas um conto maravilhoso é uma história em geral muito antiga, que, como diz aqui o quadro, parte da realidade do dia a dia, passa por situações fantásticas e, por fim, repare, devolve o leitor à realidade. Então, os contos têm essa característica que foi bem resumida aqui. Agora nós vamos continuar a correção da página 13 e o parágrafo 5. Então, na página 13, podem acompanhar, nós temos a seguinte comanda para fazer o exercício. Leia a capa do livro ao lado, este aqui. Os dois pequenos e a bruxa, do qual a história foi retirada. Levante hipóteses sobre o quê? Porque no título do livro encontramos a expressão contos populares. Olha aqui, contos populares. E aí é para você levantar hipóteses por que essa expressão contos populares. Então, uma resposta possível. Se é popular, é porque é comum, é do povo, faz parte da tradição. De onde? De Portugal. Então é de conhecimento do povo português. Então, quando vocês ouviram a primeira vez o conto Os Dois Pequenos e a Bruxa, vocês até viram semelhanças com algo que vocês já ouviram, mas tinha coisas diferentes. Mas se você contar a mesma história, o mesmo conto em Portugal, as crianças de Portugal vão estar familiarizadas, porque elas ouvem esse conto com frequência. Então é isso, faz parte da tradição portuguesa. Essa é a resposta. Bom, aí nós temos um quadro aqui que explica algo muito interessante. Os Pequenos e a Bruxa é popular em Portugal. O equivalente no Brasil é João e Maria. Na Alemanha, eles chamam de Hansel e Gretel. Há similaridades, mas é comum em cada região ou país, etc. Então, faz parte da cultura de um povo os contos, por isso populares, né? E há um detalhe interessante aqui no quadro a respeito dos contos. Por que que em cada região, cada cultura, às vezes ele tem um pontinho a mais? Então tem um ditado popular que diz assim: quem conta um conto costuma mesmo aumentar um ponto. Então, daí que vem esse ditado, desse costume de que quando um conto ele é contado em outra região do mundo, sempre tem um pontinho a mais, uma diferença em relação ao anterior. Isso vai aumentando. Daí a frase, o dito popular, quem conta um conto costuma aumentar um ponto. Questão 6. Embora existam diferentes versões, eu acabei de falar de versões do mesmo conto, é possível identificá-lo por meio de elementos comuns. Que elementos comuns nós temos nos Dois Pequenos e a Bruxa que correspondem ao conto aqui no Brasil João e Maria? Então, elementos comuns. As personagens, em ambos os contos nós temos um menino e uma menina, né, que se perdem dos pais. A velha bruxa,
ficaram sem os pais, prisão na casa da bruxa. Eu coloquei, repetir, né? Ficarem sem pais. O desejo da vilã de matá-los. Então é a mesma coisa que a bruxa e a bruxa ser morta no fim. Tanto um conto, o português, como aqui João e Maria no Brasil, tem esses elementos comuns. Questão 7. O narrador, ele participa da história, Os Pequenos e a Bruxa? Resposta não, ele conta como observador, então ele não participa da história. Releia esse trecho que foi escrito com outra variedade linguística. Esse trecho faz parte do conto Os Pequenos e a Bruxa. E aí vocês podem fazer a leitura e vão perceber certo estranhamento. É um pouco diferente da variedade linguística usada aqui no Brasil. Aí então vem a pergunta. Esse trecho mostra que a história foi escrita em português de Portugal. Vocês devem saber, o português de Portugal e o português do Brasil têm certas variações. E aí vem em si a pergunta. Que marcas textuais comprovam essa afirmação que foi escrita em português de Portugal? Essa expressão aqui. Por que não vai lá tu? Que está aqui, ó, no finalzinho. Porque isso mostra que a variedade linguística é do português de Portugal. Porque aqui no nosso país, talvez a gente dissesse assim, por que você não vai lá? Não, por que não vai lá tu? Então é típico de Portugal. Essa é a resposta. Agora veja o significado da palavra sape, usada no trecho. Então, é para enxotar gatos. Então, com base nessas informações, como você interpreta a frase sape gato, dita pela velha? É a mesma coisa do que sai daqui, gato. Só que é originário, né, da variedade linguística do português de Portugal. Então, essa é a resposta. Vamos agora refletir um pouco sobre coesão textual. Se você tiver dúvida, volte no vídeo que eu gravei sobre coesão. Então, nós temos aqui um trecho do conto. Era uma vez uma mulher que tinha um filho e uma filha. Um dia a mãe mandou buscar o filho. A mãe mandou o filho buscar 5 réis de tremoços e depois disse para os dois: meus 2 filhinhos, até onde acharem as casquinhas de tremoços, vão andando pelo caminho afora, e em chegando ao mato lá, me hão de encontrar apanhando lenha. Os pequenos assim fizeram. Depois de a mãe sair, foram andando pelas castanhas de tremoços que ela ia deitando para o chão, mas não a encontraram. Então, letra A. A primeira vez que as personagens aparecem mencionadas no texto, todas elas recebem, elas são referidas como uma mulher e um filho e uma filha. Repare, uma mulher pode ser qualquer mulher e um filho e uma filha também, qualquer filho e qualquer filha. Então, no começo, são desconhecidas por nós leitores, as personagens. Então, usa-se o uma e o um para se referir a elas. Bom, de que maneiras as personagens uma mulher e um filho e uma filha são mencionadas na segunda oração? Copie as expressões. Então, ó, na primeira oração, uma mulher, um filho e uma filha. Na segunda oração, essa expressão é traduzida ou substituída, no caso de um filho e uma filha, por os dois. E a expressão uma mulher, na segunda oração, é traduzida por a mãe.
Então, repare que uma e uma na primeira oração. Na segunda oração, uma mulher já é substituída por a mãe. E um filho e uma filha substitui por os dois. Então, essas as expressões que você tinha que copiar. Uma mulher substituída por mãe e um filho e uma filha por os dois na segunda oração. Assinale a alternativa correta. A vantagem desse tipo de substituição. Você substituir o que você disse aqui, uma mulher por mãe, um filho e uma filha por os dois, qual é a vantagem? Resposta. Substituições contribuem para evitar repetições de palavras no texto. Então, neste caso aqui, vamos voltar para o texto. Suponhamos que eu não substituísse uma mulher por mãe. Eu ia dizer, era uma vez uma mulher, um dia uma mulher. Reparou? Eu repeti, sem necessidade, a expressão uma mulher. Um filho e uma filha, depois disse para um filho e uma filha. Não soa bem. Então, é melhor, o efeito da substituição é que o texto fica mais limpo, conciso, claro e bonito também. Tá certo? Letra D. Releia o último parágrafo do trecho anterior. Então, vamos ler o último parágrafo. Diz assim, ó. Depois de a mãe sair, foram andando pelas castanhas de tremoços que ela ia deitando para o chão, mas não a encontraram. Repare essa expressão. Então, aí, em base disso, a pergunta é: copie do texto um pronome pessoal reto e um pronome oblíquo, usados para substituir a expressão mãe. Então, primeiro, é importante que vocês saibam o seguinte: o que é pronome pessoal reto? O pronome pessoal reto, ele indica quem fala, que pode ser o eu ou nós, indica com quem se fala, tu ou vós, e de quem se fala, ele, ela, eles, elas. O pronome pessoal reto, ele tem uma função. A função dele é substituir o sujeito da frase, da oração. Já o pronome oblíquo, ele funciona como objeto da oração. E o pronome oblíquo pode ser, por exemplo, o lo, o me, o te, o a, o lhe. Mas não vamos entrar muito nesta condição. Vamos responder a pergunta. Foi só para vocês lembrarem um pouquinho. Aqui é: copie do texto um pronome pessoal reto e um oblíquo usados para substituir a expressão mãe. Então vamos lá. A última frase, depois de a mãe sair, nós temos aí a expressão mãe. Vamos lá, vamos marcar aqui para vocês entenderem. Então nós temos a expressão mãe. Que pronome pessoal reto e oblíquo na frase vai substituir a expressão mãe para que ela não seja repetida? Então aqui, ela, olha aqui, um pronome pessoal reto, está substituindo mãe, que é um sujeito aqui, e está evitando a repetição. Então achamos o pronome pessoal reto, ela, equivale a mãe. E o oblíquo? Vamos achar agora o pronome pessoal oblíquo, que é um objeto direto. Ia deitando para o chão, mas não a encontraram. A aqui é um pronome oblíquo
É um objeto que substitui a palavra mãe. Em vez de dizer, mas não encontraram a mãe, não a encontraram. Está equivalendo a mãe. Então, essas são as respostas. Pronome pessoal reto ela e pronome oblíquo a. Então, vamos falar um pouquinho mais de coesão na próxima aula, não é? Mas, por enquanto, é isso. Então, façam a correção até a página 15. Amanhã a gente volta com a página 16 em diante. Não esqueçam de enviar as respostas no privado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.